Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar de como é possível você criar relacionamentos saudáveis, resolver conflitos interpessoais, vencer seus preconceitos, manter diálogos proveitosos e sadios, etc., usando uma única técnica, uma técnica poderosa que muda a nossa forma de ver as pessoas. Então vamos lá. Para entendermos o que hoje vamos dizer aqui, vamos começar refletindo acerca do verdadeiro valor do ser humano. Qual é verdadeiramente o valor do ser humano? Geralmente, quando temos de descrever uma pessoa, dizemos o nome dela, né? Se é casada ou solteira, a formação acadêmica, a profissão, o tipo de trabalho, o lugar onde mora, se a pessoa é bonita ou feia. Talvez até algumas vezes a gente fale, né, de um ou outro traço de personalidade dela. Mas se pensarmos bem, nada disso define uma pessoa. Tudo isso passa, pode mudar até mesmo a personalidade. Estamos temporariamente numa profissão, num tipo de trabalho, e também temporariamente podemos ser ranzinhas, chatos, etc., né? Será que o tipo de trabalho que a pessoa faz determina o seu valor? Será que a profissão, os títulos acadêmicos agregam valor ao ser humano? Quando a sociedade valoriza a juventude, a capacidade produtiva, o físico, a raça e o poder financeiro de uma pessoa, colocando-a, né, acima dos demais, significa que essas coisas constituem o valor desse ser humano? Significa que quem não tem uma profissão não é ninguém? Será que o ser humano, quando envelhece, perde o seu valor? Perde a sua sabedoria? Será que o adolescente é um ser sem valor porque ainda não se encaixa nesses parâmetros? Não tem dinheiro, não tem bens materiais? E os jovens que não têm acesso à formação acadêmica não são ninguém, não têm valor? E eu tenho pensado muito nisso, principalmente depois que assisti a uma cena na TV. Em um lixão a céu aberto, uma criança pequenina recolhia coisas para ajudar a sua mãe e estava até ali competindo com os urubus que eram em grande número, né? E eu fiquei pensando, o nome dessa criança é capaz de defini-la? Uma profissão a definiria? Seus traços físicos importam? E fiquei pensando se eu daria conta de viver com os recursos que aquela criança tinha. Se eu conseguiria me alegrar e tirar bom proveito de tudo aquilo. Foi aí que eu percebi o tanto que aquele serzinho tinha de valor. Percebi que ela fazia um grande esforço para viver. Um esforço muito maior do que faz um gerente de um banco, uma pessoa com grandes títulos acadêmicos, uma pessoa com grandes recursos financeiros. Muitas vezes as pessoas que nós julgamos menos valorosas são muito mais fortes e resilientes do que nós frente à dificuldade da vida. Aquela criança ela tinha muito mais resiliência do que nós. O seu valor não está naquelas coisas. Onde está então o nosso valor? Então, se pensarmos bem, o nosso valor está justamente na forma como lidamos com a vida, no modo como a vemos, na forma como travamos a nossa luta diária. Está na força interna que nos impulsiona a encarar o nosso dia a dia e decidir como será a nossa vida no dia seguinte. A nossa força está em ter um propósito de vida que transcenda as meras coisas, que transcenda a matéria e nos empodere diante da vida. Seguir em frente com garra e determinação para concretizar esse propósito. O nosso valor está no quanto seguimos em frente, com garra e determinação, acionando essa força interna. Ou seja, o que define o ser humano é essa força interna que o faz conectar-se ao cosmos e o leva a progredir com os instrumentos que ele tem. Uma força que todos temos em nossa intimidade, em nossa essência, que se junta à nossa sabedoria
para nos empoderarmos no nosso modo de viver. Tudo o que costumamos utilizar para medir as pessoas, dinheiro, status, formação acadêmica, títulos, são apenas instrumentos para o nosso progresso. Mas nós não somos esses instrumentos. Isso não significa que não devemos nos ocupar com as coisas materiais. Sim, devemos, mas o sucesso material só é verdadeiro quando resulta dessa força sabiamente utilizada. Então agora sabemos que o valor do ser humano é, portanto, interno, não podendo ser medido com coisas externas. E cada ser tem um valor que vai muito além de todas essas coisas materiais e que independe da sua posição social no planeta. Esse ser não é um nome, não é uma posição social, não é uma profissão. Ele é uma força, uma energia e uma força. A segunda coisa que devemos ter em mente para que as nossas relações interpessoais sejam as mais positivas e saudáveis é que o que o indivíduo faz, o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo diz, também não o define. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz é reflexo do seu momento de aprendizado. É um momento, não é o que ele é. Esses momentos passam. O que fizemos ontem, talvez não façamos hoje. O que pensávamos ontem, necessariamente não pensamos hoje. O que falamos ontem, talvez não repitamos hoje. Portanto, nós seres humanos não podemos ser confundidos com o que pensamos, com o que fizemos ou com o que falamos. Tudo isso é impermanente. Permanente, em termos, porque tudo progride, somente essa força interna com a qual o ser humano pode dirigir a própria vida. Portanto, nas nossas relações interpessoais, devemos considerar que aquela pessoa com quem nos relacionamos não pode ser confundida com a sua aparência, com a sua condição social, com seus bens. Tampouco deve ser classificada segundo o que ela pensa, o que faz ou o que diz. Ele é um ser que transcende a tudo isso. E às vezes a gente fica brigando nas relações por causa de uma coisa que fulano falou, por causa de uma coisa que ele pensa. Tudo isso é passageiro. Esse ser é uma essência, uma força, um ser de força e sabedoria fadado ao progresso. Nunca podemos nos esquecer disso. É daí que vem o pulo do gato. Em todos os nossos relacionamentos, devemos separar o indivíduo, o ser essência, do ato que praticou, das palavras que disse, do que ele pensa, sempre levando em consideração que ele é um ser essência, um ser força e sabedoria que transcende a tudo isso. Você pode e deve criticar a sua forma de pensar, suas palavras e seus atos, mas jamais criticar o ser que ele é, de fato. Tire completamente do seu vocabulário a expressão você é isso, você é aquilo. Quando você adjetiva uma pessoa, você está misturando o ser, essência, a essas coisas externas. Quando você diz você é preguiçoso, você é maconheiro, você é um bêbado, você misturou a preguiça à pessoa, a maconha à pessoa, a bebida à pessoa. Mas essas coisas vão passar. O ser vai permanecer sempre. Esse é um ser imortal, eterno, criação divina. Então, se estiver dialogando, atenha-se em rebater as ideias, em rebater a forma de pensar, mas jamais critique ou desvalorize o ser. À medida que você vai conseguindo fazer essa separação, seja nas relações com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com os parentes ou com os estranhos, você vai aprendendo a valorizar o ser humano e, principalmente, valorizar a si mesmo, compreendendo as suas lutas para vencer as próprias dores. Esse é o pulo do gato nas relações interpessoais. Separar o indivíduo do seu ato, separar o indivíduo da sua fala,
separar o indivíduo do seu modo de pensar, separar o indivíduo dos instrumentos que ele tem na vida para o seu crescimento, a questão financeira, o modo como ele vive, a família onde ele está. Separe o indivíduo de tudo isso e considere esse ser essência, esse ser sabedoria, esse ser que transcende. Quando você aprender a fazer isso, as suas relações pessoais serão harmônicas, serão de paz, serão de respeito mútuo, serão de tranquilidade e você cada vez ganhará mais e mais e mais aprendendo nessa relação. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like, acione o sininho, inscrevam-se no canal e, principalmente, compartilhem essa mensagem para que ela chegue a mais pessoas. Até a próxima. Fiquem em paz.